Alexander Barbosa se despediu do Fogão contra o Racing? Será que foi The Last Dance? Por que eu tô falando isso? Porque ele vai quinta-feira ao CT do Palmeiras fazer exames médicos para fechar com o clube. A gente não sabe se vai assinar o contrato e já vai direto, ou se vai só definir mesmo que vai fazer um acordo de boca, vamos dizer assim, para fechar depois que terminar esse primeira perna da temporada e parar para a Copa. Quantos jogos mais vai jogar? Eu sinceramente acho que se ele realmente for para São Paulo fazer exames médicos e fechar, cabe no máximo mais um jogo de despedida, uma homenagem para ele jogar, se despedir e tal, e tchau. Porque não vai ter assinado, porque não pode assinar ainda, né? Ok, beleza. Só pode assinar em julho, um pré-contrato, mas aí estaria indo direto já. Mas é aquilo, eu teria já apertado a mão, apertou a mão, já deu a palavra, já fez um acordo, entendeu? Só falta assinar. Então eu acho que ficaria meio sem clima para ele aqui. Fico com tristeza no olhar e na voz pra falar isso, mas infelizmente foi o que guardou pra gente John Textor como seu último presente, né? Pra torcida do Fogão, ver Barbosa jogando no Palmeiras. Muito obrigado, Textor, muito obrigado, tá? Vou dizer que obrigado por nada? Não, mas poderia. Ah, Rafael, mas é Libertadores e Brasileirão que a gente ganhou com ele e tal. A gente ganhou com ele, ele deu pra gente de brinde aí 2 bilhões em dívidas a mais do que a gente tinha antes dele. Então, será que valeu a pena 2 bilhões em dívidas a mais em troca de Brasileirão e Libertadores? Que a gente teria ganho mais dia menos dia se fizesse um trabalho estruturado de longo prazo e demorar mais uns 4, 5 anos, quem sabe? Poderia. Ou não. Sem gastar e sem dever mundos e fundos a todo mundo, a gente quase ganhou o Brasileirão em 2023. Trabalhando direitinho, com um trabalho a longo prazo, bem estruturado, poderíamos ganhar mais dia menos dia um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? Isso mais dia menos dia ia acontecer. E não estaríamos hoje com uma dívida de 3 bilhões. Pelo contrário, estaremos com menos dívida do que tínhamos antes. Então, Textor, tchau, tchau. Nunca mais volte. Obrigado por essa merda que a gente ficou aqui com você agora. E que nunca mais tu pise no fogão, tá? Barbosa, você é ídolo, tá? Fica com Deus. E que um dia você volte. Acho pouco provável, mas que um dia você volte pro fogão e encerre a carreira aqui. Bom, vamos assistir aqui o Globo Esporte, o Sport Center e o Redação Sport TV. Redação Sport TV para vocês sobre Botafogo e Racing. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Botafogo também ganhou na Sula, hein? Derrotou o Racing no Nilton. E assim como no jogo do Vasco, a partida começou com um gol contra bizarro, só que a favor do Botafogo. O susto foi do outro lado, quer ver? Uma enfiada de bola do Medina ali pro Júnior César, ele tá na disputa com os zagueiros. O goleirão sai na bola e não entende nada lá, ele olhando pro de César. O que você fez, rapaz? A gente vai entender melhor agora, ó. Ele chega e dá um toque na bola que tira o goleiro da jogada. Gol contra, gol do Botafogo. No segundo tempo, o Racing chegou ao empate, mas aí apareceu o craque do time para resolver a parada, né? Danilo! Que ano desse cara! Danilo é o nome da emoção! Tá aí um nome que o torcedor botafoguense provavelmente vai sentir saudade de escutar. Danilo é do artilheiro! Nos últimos 10 jogos, Danilo, que deve ir embora depois da Copa, marcou 4 gols. Deu 2 assistências. Tá jogando muita bola. Contra o Racing, a noite dele não começou bem. O Botafogo estava ganhando por 1-0 quando Danilo perdeu a bola lá na frente e viu o time argentino armar o contra-ataque. Rojas mandou na área e ainda desviou no Vitinho antes de chegar no Adriano Martínez, que mandou de cabeça no meio dos 2 zagueiros do Botafogo. 1-1. Depois o Danilo ainda perdeu uma chance incrível de marcar. Recebeu do Medina e parou no goleiro Cambeses. Mas até quando a coisa tá mais ou menos para ele, o homem resolve. Júnior Santos brigou. Matheus Martins deu uma ajeitadinha. O Danilo finalizou meio esquisito, mas o Cambeses aceitou. 2-1 Botafogo. Danilo decisivo mais uma vez, faltando só 11 dias para a convocação para a Copa do Mundo. Ele tá merecendo demais, Ancelotti. E ele certamente está de olho no ano, números.
22 jogos do Danilo, 10 gols, é o artilheiro do time em 2026, dobro de gols dos segundos colocados, que tem 5. Danilo ainda tem 3 assistências nessa temporada, se realmente sair, vai fazer falta, hein? E ó, tá vendo esse cara aqui trocando de roupa em campo? É o Sousa, volante do Racing, que ele precisou virar goleiro ali por alguns minutinhos depois da expulsão do Cambeses. Por sorte dele, o jogo já estava acabando, não teve apuros. Bora ver então como é que foi essa expulsão, né? Não foi um dia legal pro goleiro, né? Cambeses tomou aquele franguinho, né? No gol do Danilo. E aí, 7 do segundo tempo, Cambeses tentou cortar o lançamento do Vidalba, colocou a mão na bola fora da área, né? Aí a expulsão direto, não tinha mais substituição, por isso o Sousa tem que ficar de cuequinha lá, trocar de roupa dentro do campo. Aí, meteu o mãozão. Botafogo é líder do grupo E, tá com 10 pontos, bem encaminhado na competição, mas o Franklin quer, ó, pezinho no chão. O Petrolero neste momento tem 0 pontos, mas o Caracas tem 8, está na luta connosco. Na próxima rodada parece-me que o Racing joga a vida, obviamente, e o Caracas vai fazer pela vida também. Nós temos que ganhar o próximo jogo. É assim que nós olhamos para isto, não olhamos para o favoritismo teórico, porque já vimos que isso é muito traiçoeiro e não podemos pensar assim. Bom, e o Botafogo, hein? Botafogo na Sul-Americana, de novo venceu o Racing. Rapaz, 2-1, venceu na Argentina e venceu no Rio de Janeiro. 55% de posse de bola do time argentino, 45% do Botafogo. O Racing finalizou uma a mais, 13-12. Uma no alvo a mais também, 5-4. 4 grandes chances do Racing, 2 do Fogão, que teve um número superior de gol esperado, 1-14 contra 0-86. 25-24, empate técnico em ações na área rival. Vamos lá, Nilton Santos com a Jéssica Dias e as informações. Fala, Jéssica! É isso, Edu. Um beijo pra você, pro Elton, fãs de esportes. Aqui no estádio Nilton Santos, mais uma vez o Botafogo venceu pela Conmebol Sul-Americana. Venceu o Racing pelo placar de 2-1. As equipes que já tinham se enfrentado, né, anteriormente na competição. E nesse encontro o Botafogo também já tinha vencido o Racing pelo placar de 3-2 lá na Argentina. Hoje, mais uma vez, fez o dever de casa, somou 3 pontos e reassumiu a liderança do Grupo E da competição. Tinha perdido temporariamente porque ontem o Caracas venceu o Independiente Petroleiro, mas o Botafogo, com esse resultado de hoje, então, reassume essa liderança. Agora, hoje, presença ilustre, acompanhando a partida aqui no estádio, o técnico Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, esteve por aqui em um dos camarotes, acompanhou todo o jogo. A partida até começou bem equilibrada, os dois times criando bastante, mas errando ali na finalização. O primeiro gol da partida saiu aos 18 minutos da primeira etapa e foi o gol contra para a equipe do Botafogo. Um apagão na defesa do Racing, o de César acabou recuando mal uma bola para o goleiro Campenses. Ele até foi pressionado também pelo Júnior Santos e aí dessa forma a bola caprichosamente entrou dentro do gol e dessa forma então saiu o primeiro gol do Botafogo na partida, um gol contra. O Racing ainda tentou novamente chegar à meta do goleiro Neto, mas esbarrou em boas defesas do jogador da equipe do Botafogo. Na volta para o intervalo, inclusive, as primeiras boas chances foram da equipe do Racing. O Neto, mais uma vez, sendo exigido, com 2 minutos, ele defendeu que poderia ser o gol do empate, mas esse gol saiu aos 4 minutos da segunda etapa. Adrian Martínez, dentro da área, encontrou espaço para ajustar o cabeceio, tirar do Neto e estufar as redes da equipe do Botafogo. Tudo igual até então, 1-1 no placar. Botafogo ainda tentou chegar ao ataque com o Danilo. Arthur Cabral também foi sacado do banco de reservas, entrou no lugar do Kadir, mas até então sem efetividade. O gol da vitória só saiu aos 28 minutos da segunda etapa. O Júnior Santos, dentro da área, brigou por uma bola, conseguiu ficar com ela. O Matheus Martins ainda ajeitou e aí o Danilo estufou as redes e colocou o Botafogo novamente à frente do placar. Na comemoração, mandou beijos, fez coração para a torcida do Botafogo presente aqui no estádio. Danilo, vale lembrar, né, que é um dos grandes cotados para vestir a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Ele, inclusive, falou sobre isso e agora nós vamos ouvir personagens da partida. Tomara que tenha gostado. Tô treinando bem, tô indo nos jogos, tô jogando bem, então espero manter essa boa fase dentro.
dentro de campo, nos treinamentos, para poder continuar chamando a atenção do mister, para poder pintar na convocação para a Copa do Mundo. A gente é uma equipe bem aplicada taticamente, cada um faz sua função ali, cada um dá seu melhor, como foi hoje, todo mundo se esforçando, todo mundo contribuindo para que a gente possa sair com a vitória. Então esse é o nosso time, a equipe do Botafogo. Como eu falei quando eu cheguei aqui, eu confio muito nessa equipe, que a gente vai conquistar grandes coisas esse ano aí. Conseguindo uma vitória contra uma equipe que coloca uma intensidade bastante alta no jogo, que não é fácil de jogar, então desfrutar desse momento, dessa vitória e seguir. Sabemos que temos uma margem grande para melhorar. Olho hoje para a equipa muito mais satisfeito, também mal feito fora, muito mais satisfeito com os meus olhos, obviamente, do que olhei para a equipa após o primeiro jogo no dia 9. Foi importante ganhar, foi importante garantir a classificação, pelo menos o segundo lugar. Era o que nós queríamos, era o primeiro objetivo, está conseguido, já foi, agora é descansar e preparar o próximo jogo. O Botafogo ainda tem mais 2 compromissos pela Comebol Sul-Americana nessa fase de grupos. Enfrenta o Independiente Petroleiro, que já não tem mais chances de classificação. A partida acontece no dia 20 lá no Equador. Na sequência, encerra essa primeira parte da Comebol Sul-Americana, enfrentando o Caracas, partida que acontece lá na Venezuela. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro volta a campo no domingo. Tem pela frente o Atlético Mineiro, jogo que acontece fora de casa. Edu? Pela Sula, onde tivemos vitórias de clubes brasileiros. Um deles, né, como eu destaquei na abertura, agora com a melhor campanha da primeira fase. O Botafogo começou deixando dúvida, né, porque o Botafogo começa com um empate em casa, não é isso? Foi a estreia do Franklin, inclusive, né? Exatamente. E num momento em que fora de campo estava, né? Ainda está, né? Mas ali estava o auge da bagunça, né? Por exemplo, a gente não vê notícia dominando, sei lá... A sessão de Botafogo, do GE. Globo, mas por exemplo. Mas a qualquer momento em edição extraordinária vai pintar. Sabemos que vai pintar. Só não tem nova manchete. Mas quando o Botafogo começou na Sul-Americana, isso aí estava bombando, estava no auge, né? Teve um pegou fogo ali, na cobertura dos jornais argentinos. Acho que por aqui a gente já abandonou esse tipo de trocadilho há muito tempo. Que era o Olé, né? O Olé gosta de um trocadilho. Bom, e o Botafogo ganhou do Racing lá e aqui. Se impôs sobre aquele que seria o adversário mais difícil dessa chave, né? Era o que todo mundo imaginava desde o início. Exato. E 2 anos atrás o Racing passou muito fácil pelo Botafogo, lembra? Na Recopa. Na Recopa. Ganhou os 2 jogos também, né? Em Buenos Aires e aqui no Newton Santos. Dessa vez foi o inverso, o Botafogo mais organizado do que naquela época e o Racing piorou também muito em relação aos últimos anos, né? E o Botafogo fez o que tinha que fazer, ganhou e está praticamente garantido já no mata-mata. Ou na fase direta, né, de oitavas, ou naquele play-off que joga contra o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Né? O ideal é avançar diretamente, né? Porque só o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final. Então, acho que até para a questão do calendário não ficar tão... Já é inchado, não ficar ainda mais inchado, o ideal é o Botafogo confirmar esse primeiro lugar e ter sossego para o segundo semestre, certamente. Né? Agora, o Botafogo está tentando se arrumar. Né? O Botafogo oscila muito de um jogo para o outro, oscila dentro do próprio jogo, que é normal, mas eu acho que o que o Franklin está fazendo é o que de melhor foi feito no Botafogo esse ano. O Botafogo ainda não tinha tido, assim, mesmo oscilando, atuações boas como tem tido com o Franklin. Perde pontos em casa, às vezes deixa escapar resultado. Mas o nível de atuação com o Franklin melhorou em relação aos 2 últimos trabalhos, inclusive, né? Então, acho que pelo menos dá uma esperança para o torcedor do Botafogo de ter uma temporada menos atribulada dentro de campo, né? E tem um cara, né, que está cada vez mais fazendo a diferença, que é o Danilo. Né? Impressionante. A arrancada que ele deu para a Copa do Mundo... fez o Botafogo crescer junto com ele, né? Em vários momentos importantes. Ontem, mais uma vez, autor do gol da vitória. Num jogo, pelo que eu vi assim, que num primeiro tempo mais controlado, mas um jogo com poucas emoções. Né? O Botafogo teve muita dificuldade para criar situações. Mesmo assim, conseguiu sair na frente. E o Racing reagiu no início do segundo tempo. E o Botafogo retomou o controle da partida e conseguiu chegar aí o gol da vitória com o Danilo, que é um jogador assim, versátil, um jogador que está sentindo muita confiança de pisar na área, né?
está aparecendo muito como finalizador e está fazendo muito a diferença realmente. O torcedor do Botafogo tem muito orgulho de falar da relação do Botafogo com a seleção brasileira, né? Ao longo da história, principalmente nas Copas do Mundo, os jogadores do Botafogo sempre foram muito protagonistas na seleção brasileira, em Copas do Mundo. E a camisa da seleção fez muito bem pro Danilo, cara. O Danilo voltou com outro tamanho da data FIFA de março, né? Ele jogou contra a Croácia, ele fez gol e ele voltou. Ele já vinha bem no Botafogo, tanto que foi convocado, mas ele voltou com uma confiança, assim, com uma. E ele voltou fazendo aquele gol que ele faz com a Croácia. Já fez vários daquele, né? Exato. O de ontem o goleiro acabou falhando, mas assim, falhou porque o Danilo estava dentro da área e estava concluindo a gol, que é importante, né? Então, é impressionante mesmo, assim, o torcedor do Botafogo tem essa coisa da seleção com o clube, e é verdade, olha o que a camisa da seleção fez bem pro Danilo. O Danilo está na Copa, gente. O Danilo é um dos 26 convocados, não tem dúvida disso. E pelo que ele vem fazendo no Botafogo. Exato. Né? Não, exato. Ele não está carregando o lastro de Europa, não. Ele entrou na seleção pelo Botafogo e vai chegar na Copa pelo Botafogo. E acho que o jornal que a gente mostrou na abertura do programa, né, dizia Mister gostou. Tem um técnico português hoje no Botafogo, o hábito de chamar de Mister pegou aqui no Brasil com os técnicos portugueses, mas a referência era a um italiano. O Ancelotti que estava no jogo. Estava no jogo. E teve mais uma oportunidade de observar o Danilo, né? Vocês acham que esse gol aí, esse primeiro gol do Botafogo, mais uma vez o gramado artificial traiu o defensor na velocidade da bola? Eu acho que porque a bola o Cambés, que falhou no gol do Danilo, falhou nesse gol também. Eu acho que não tinha necessidade dele. Saiu atrapalhado? Eu acho. E a bola não para, né? O que acontece, ela mesmo devagar, ela vai. O Cambés é um bom goleiro, tá? Mas ontem realmente deu uma força pro Fogão. Agora, só voltando ao Danilo, né? Ele tem uma inteligência de centroavante. O Danilo é um meia, um volante / meia, com inteligência de centroavante, de movimentação dentro da área com inteligência de centroavante. Isso aí é muito bom você ter um jogador no teu elenco, porque ele arruma soluções. Quando lá na frente o pessoal não resolve, no Botafogo, muitas vezes o pessoal não resolve lá na frente, né? Há sempre um revezamento, parece que sempre o melhor é o que está no banco de reservas, né? Porque você não tem uma sequência de artilharia envolvendo os atacantes do Botafogo. Mas a confiança no Arthur Cabral não está começando a crescer? Não, mas ele também oscila. Que ele está melhor, está. Né? O Arthur Cabral, ele causava arrepios ao torcedor do Botafogo, porque realmente ele mostrava muita insegurança no acabamento das jogadas. E realmente, o recorte mais recente, a coisa está andando mais fácil para ele. Com o Matheus Martins também. Está fluindo um pouquinho mais, ele está está conseguindo finalizar melhor, mas não há uma garantia. Né? O Danilo é muito mais garantia de gol que qualquer atacante do Botafogo. Quando ele pisa na área, é muito mais garantia de gol. E ele tem uma capacidade de projeção, né? Capacidade física do Danilo, né, cara? Assim, ele é um cara que tem ele teve lesões importantes na carreira, mas ele é muito jovem, conseguiu se recuperar. E ele faz isso partindo de uma posição de volante, exato. Né? Daí a importância do físico, Exato. E assim, em alguns momentos, claro que, pensando na Copa, é natural que a gente imagine a seleção brasileira num 4-2-4, que é o modelo que o Ancelotti gosta mais e prioritariamente tem jogado mais na seleção brasileira. E aí os dois volantes seriam Casemiro e Bruno Guimarães. Mas eu não me surpreenderia se em algum momento a seleção precisar baixar um pouco em algum tipo de jogo e o Danilo ser um terceiro elemento no meio-campo, ao lado do próprio Casemiro. O que se imaginava mais do Paquetá. Bruno. Exato, né? exato. Ele hoje parece ser o primeiro aí para essa... Porque o Danilo tem essa coisa hoje em dia da ofensividade. Então, quer dizer, em tese, você não teria 3 caras só para marcar, porque o Bruno também tem essa capacidade de entrar na área, de dar passe, de se apresentar, e o Danilo também. Então você tem 2 caras que são muito fortes fisicamente, com caixa para marcar, para fazer o vai e vem, e com capacidade de finalização também. Então, oxalá o Danilo não tenha nenhuma questão. Oxalá o Danilo não tenha nenhuma questão física até lá, nenhum dos convocados, porque eu acho que ele vai realmente, cara, assim. São 2 caras que podem ganhar titularidade nessa. E por acaso 2 do Botafogo está envolvido. É o Luiz Henrique e o Danilo. Eu acho que esses 2 caras brigam fortemente por uma posição de titular. O Danilo menos um pouco pela questão do modelo de jogo. O Luiz Henrique agora tem a mais. questão do Estevão, né? Exato. O Estevão machucado, convocado ou não. Sem o Estevão, ele é o cara. Se o Estevão for convocado, dificilmente vai chegar à Copa. Eu tenho quase certeza que hoje a possibilidade maior é ele nem ir à Copa.
Mas se naquela remota possibilidade ele for, não vai chegar em forma. Não. Talvez não consiga ser titular, sei lá, no primeiro jogo, né? Eu acho que ele não vai, não. Essa posição aí hoje tem uma disputa. O Estevão hoje não pode pensar em Estevão hoje é pensar além da fase de grupos. Eu acho que para a fase de grupos seria já muito complicado para o Estevão. Aí não sei se o Ancelotti vai correr esse risco de queimar uma vaga com um jogador que pode estar pronto no meio da competição. E tem um jogador para preencher a vaga, esse é o ponto, né? E que está voando, né? Se você é um país em que você não tem tanta oferta, ainda que o Estevão seja a primeira prateleira hoje, mas enfim, você tem o que botar. O Ryan também está crescendo pra caramba, né? Para aquele setor. Exato. Mas hoje o cara que está pedindo passagem por ali é o Luiz Henrique. Agora, eu defendo muito essa formação com 3 jogadores no meio de campo. E acho que o Danilo... A gente resvalou para a seleção por causa do Danilo, né? E porque o Ancelotti estava no Newton Santos ontem. Mas, de fato, o Danilo, há 10 dias da convocação que a gente está, né? Isso? Hoje é dia 8? Isso. Então, dia 18. Hoje é dia 7. 10 dias, praticamente. 10 dias. O Danilo é um dos nomes certos entre os 26, e mereceu estar, né? Assim, chegou atropelando na reta final. Mais um Danilo garantido, então. Mais um. O negócio é chamar Danilo. Chama Danilo que você tá... Sabe, assim, não estou comparando nem... Eu estou lembrando situações assim, né? O Cleverson foi um pouco assim em 2002, né? Ele atropela na reta final no Atlético Paranaense. E ganha uma posição, vai como opção e vira titular durante na Copa. Né? O Danilo está repetindo um pouco isso, assim, né? Ele ganha uma vaga na reta final, começa a jogar muito bem e pode, quem sabe, por uma opção do técnico, né? E tem jogador crescendo que ainda não foi convocado. No Botafogo, o Alex Telles. Para uma posição outro que dia ainda no Seleção eu falei sobre isso. No Seleção eu falei sobre isso. E ele tem um trunfo, né? Que é o David, né? O filho do Ancelotti foi técnico conhece dele bem no o trabalho, Botafogo, é verdade. Ele. É verdade. E outra, o Alex Telles é um jogador de Copa do Mundo. A gente não pode esquecer que na última Copa ele era um dos 2 laterais. Era ele e o Alexander. Ele se machuca com gravidade e acaba sendo cortado durante a Copa do Catar. Mas ele estava no grupo da última Copa. Então é um cara que, assim, jogou Premier League. Não é um cara que, vai chegar lá e vai se assustar. Não, pelo contrário, né? Está muito acostumado. E o Alexandre está tendo uma leve queda, né? Eu só não sei se dá tempo para o Alex Telles mudar a cabeça do Ancelotti, acho que não. Acho que não. Acho que ele está tentar convencê-lo de que talvez se tivesse mais... Se a Copa fosse como no Catar, no fim do ano, talvez desse tempo, né? Agora eu não sei. Eu acho que o Ancelotti está muito firme na ideia dos dois, né? Do Alexandre e do Douglas Santos. Ele ontem foi o jogador... o jogador de melhor armação de jogada. Ele ofensivamente é muito bom. Ontem, no primeiro tempo, o jogador assim, mais lúcido, ou que mais buscou alguma situação, foi o Alex Telles. Ele é um lateral que tem essa capacidade, né, de levantar a cabeça, de fazer uma diagonal. Agora, vai estar na lista larga, de 55 nomes. Não é que hoje haja dúvida para a convocação na lateral. O Ancelotti parece focado, né, nesses 2 nomes, Alexandre e Douglas Santos. Mas também, assim, a gente não tem uma convicção de que a seleção brasileira tem o seu titular da lateral esquerda. Eu não descartaria nem o Wesley jogar pela lateral esquerda na Copa. Ele está arrebentando na Roma pelo lado esquerdo. A ala esquerda, né? Mas, enfim. Joga por aquele lado. Joga pelo aquele lado. E está bem. Está bem o Wesley. Assim, essa dupla, Douglas Santos e o Alexandro, foi uma dupla que se firmou. Eu não estou diminuindo o mérito dos dois, não. Mas a falta de concorrência contribuiu muito, né? Para essa dupla se firmar, né? E tem um quê de preferência do Ancelotti por característica dos atletas, né? A forma como ele enxerga a seleção jogando, talvez ele precise muito mais de um lateral esquerdo que não seja um cara tão agressivo no campo de ataque, exatamente porque do outro lado ele tem um lateral que é muito agudo, que é o caso do Wesley, né? Então ele pode compor o time, assim, ele pensa muito assim, sabe? Até na hora de convocar ele vai pensar isso. O que eu posso ter de diferente no banco que me mude o jogo? Eu acho que na montagem final da lista ele vai pensar muito assim. Ele abre... Talvez ele não queira tanto 2 jogadores iguais por posição. Ele prefira caras da mesma posição com características diferentes, sabe? Para poder, eventualmente, se precisar mudar o jogo. Porque se você tem a mesma coisa... Aí o Alex Telles ganha alguma coisa. Exato, porque ele é um cara mais ofensivo, assim, né? Porque também do lado esquerdo tem o Vini, né? Então, não precisa de um lateral que vá até o fundo, precisa de um lateral que dê suporte. Mas, em outros momentos, o Vini pode jogar mais para dentro. Eu acho que quem vai jogar pelo lado esquerdo vai ser o Rafinha. Com o Vini mais solto para entrar na área. Aí talvez já mude um pouco.
Enfim, de qualquer forma, né? É hora de mostrar trabalho. Sim. A lista sai dia 18, até lá. O que você tem que se preocupar com o que você pode controlar. É isso que a gente aprende. Exatamente. Então, o que o Alex Telles tem que fazer, o Danilo e todo mundo que está brigando por vaga é mostrar que tô aqui. Tá pronto. Não, e estar nos 55 também, sabe, a gente já viu, né, véspera de Copa, como é que tá todo mundo quebrando. É a hora de espalhar sal grosso por aí, né? E você pode colocar... Cara, deve ser uma sensação horrível. Você tá na lista no dia 18 e depois tem que entrar em campo mais 2, 3 vezes, cara. E você tem que entrar, porque o clube quer que você jogue, né? E jogo importante. Jogo de Brasileiro, Libertadores e Sul-Americano. E final de Champions. A nossa defesa titular tá na final da Champions. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eles, inclusive, não participam do Brasil-Panamá. amistoso preparatório aqui no Brasil, né? Os jogadores que vão estar nas últimas rodadas de Sula e Libertadores também não vão jogar esse amistoso. Não, podem jogar. Podem jogar. Eles jogam quarta-feira. O jogo é domingo. Vão cair de paraquedas assim na preparação, né? Mas pode jogar. Pode jogar. Porque senão também fica... Não vão jogar certamente a 18ª rodada. Porque, por exemplo, pensando com o que a gente tem tido de senso comum, né? Se for isso, a gente só vai ter um zagueiro para jogar contra o Panamá, que é o Bremer. Tá bom. Panamá tá Porque bom. o Danilo, se forem Danilo e Léo Pereira convocados, eles vão estar no Maracanã no Flamengo e Cusco, que é a última rodada. Se o Ibanez for convocado para o lugar do Militão. Beleza, aí tem Ibanez e Bremer, a zaga. Porque aí o Gabriel e o Marquinhos estão em Budapeste. Vai ser esse início, essa primeira Danilo semana vai ser quebrada. Em tese vão estar relacionados para o jogo de quinta do Flamengo, não sei se é quarta ou quinta, mas enfim. O negócio contra o Panamá é só se despedir mais bem. Festa, exatamente. Não arruma problema contra o Panamá. Não, eu sou jogador da seleção contra o Panamá, eu vou jogar e tudo mais, cara. Qualquer dividida eu dou aquele pulo. Tá louco. E na hora do cumprimento ali com o capitão do Panamá, né? Ô, irmão. Segura. Pega leve. Pega leve. Bom, mas é o Maracanã com 50, 60 mil pessoas, cara. Já teve jogador que foi desconvocado, perdeu vaga em último amistoso no Maracanã, né? Lembra do Raí contra a Argentina? 98. Aliás, né? Bom programa. Já vou começar a me mobilizar para ir a esse jogo aí. Brasil-Panamá. Ver essa despedida. Bom, falamos bastante de seleção aqui por causa, né, do Danilo. Da ligação que o Eric fez via Danilo, né? Também com esse... E o Ancelotti estava no Newton Santos. Exatamente. E esse contato realmente que o Botafogo tem com a seleção brasileira e que o torcedor cultiva, né? O torcedor gosta muito disso. É o time que mais tem gols em Copas com a camisa da seleção, sabia? O Botafogo? É Botafogo, São Paulo, o Palmeiras e Flamengo em terceiro, mas o Botafogo é o primeiro. O Pelé induz a gente a pensar no Santos, né? Não, pode ser o Santos. Eu vou pesquisar, mas o Botafogo é o primeiro, isso é fato. E talvez o Santos seja o segundo. Não, eu pensaria no Santos como o primeiro, já porque tem a figura mítica do Pelé. Quem faz gol pela seleção? Pelé. É o Botafogo. Claro, são várias Copas, não são só as que o Pelé ajudou o Brasil a ganhar. Bom, agora a gente mostra como ficou a classificação do grupo do Botafogo, que está na liderança com 10 pontos contra 8 do Caracas. Olha, faltando 2 jogos, precisa... Ele está garantido em alguma fase. Ele passou adiante, o Botafogo já passou. Agora, se vai ser a próxima fase ou repescagem, aí depende Como a Sul-Americana só tem uma vaga direta, então o Botafogo ainda está na luta com o Caracas. Né? São dois pontos de vantagem. A surpresa negativa nesse grupo é o Racing, né? Realmente não esperava ver o contrário aí, o Racing no lugar do Caracas e o Caracas no bar. A situação do Racing é dramática até para pegar o segundo lugar, hein? Né? Precisa tirar 4 pontos de desvantagem. Só na última rodada. Só vai saber isso na última rodada. A coisa já pode ficar totalmente definida nessa... Para o segundo lugar, quer dizer, para o primeiro lugar, o Racing tem chance 0, porque mesmo se ele fizer 10 pontos, o Botafogo ganhou no confronto direto. No confronto direto, né? Essa foi uma boa mudança da Conmebol, eu também acho. achei. A não ser que o Caracas empate os 2 jogos. Eu já estou pensando numa combinação maluca. Não, mas tem confronto entre Racing e Caracas. Mas se o Caracas empatar com o Racing, ele tira 2 pontos do Racing. Tem confronto entre Racing e Caracas, não dá. Se ele vencer, não vai haver empate triplo com 10 pontos. Bom, o fato é que o Botafogo está nadando de braçada nesse grupo aí, tem grande chance de se classificar em primeiro lugar e passar direto para a segunda fase. Calma, não vai embora ainda.
aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.